Pastor tá assistindo o programa hoje, Tá, cara. ele é ácido telespectador, sim, verdade. ele gosta do de tudo um Ele gosta pouco. da dancinha, assim, ó. Aqui, então por causa disso, vamos mandar um beijo, um abraço, pastor? Vamos. Agora. Bonitinho! A gente Seja sempre bem-vindo, manda beijo pela pastor. TV, agora dá pessoalmente, Isso gente. aí, gente. Te amo, meu A gente pastor, adora. pastor. Menino pé do pai e mãe é assim. Fica assim, né, empolgado? Ei, meu pastor, muito bom dia, Uma seja honra. bem-vindo. Aqui é o Nosso de Tudo Um Pouco, a primeira vez ao vivo e a cores aqui, hein, Que pastor? honra. Um dia tem que ter de tudo um pouco na vida. É verdade, ó. Tá vendo, A gente? gente, nós oramos aqui durante 7 anos, aí agora se cumpriu o ano da perfeição. A É bebê. isso mesmo. Mas é Da porque aí eu multiplicação, vinha e ele veio, multiplicação. gente. Eu vim e ele veio, entendeu? Ih, Segredinho. pastor. Tá vendo Você que só? trouxe? Não. Ah, Não. então tá certo. Vírus? É vírus que você falou? Tinha dado? Vírus? É vírus, deve ser. Isso aí, deve aqui. ser. Vocês passam, sabe o que é isso aqui? É que a diretora tá falando. Tá né? puxando Aí, a orelha. aí, homem, uma coisa cada vez, fica falando na orelha. Eu tô falando aqui, a Não, outra mas falando ali. é porque a Graça está me falando aqui que o senhor já esteve no programa. Mas você lembra? Nem eu lembro. Deve ter sido lá no... Nem eu lembro. Deve ter sido Ai, obrigada, Deve ter sido pastor. no Obrigada. comecinho. Pastor, mas conta aqui. Hoje nós estamos... Ontem a gente comemorou 7 anos de Tudo Um Pouco, mas hoje nós temos um outro motivo maravilhoso pra gente comemorar. Conta pra gente. É um dia, assim, memorável para mim, pelo fato de 47 anos atrás. Uau. Eu tinha 23 anos, filho da Lagoinha, e estava assumindo o pastorado da igreja. E lembro que naquele dia, meu coração pulsava assim, num ritmo assim de muita expectativa e uma dependência tão grande do Senhor. E o texto que eu li no dia da posse foi exatamente lá de Jeremias, capítulo 1, porque eu me olhava no espelho e via, era um menino, 23 anos. E somente por Deus, somente por Ele, pela graça, pelo favor dEle. E continuo sendo aquele mesmo menino de 23 anos atrás. Agora, pastor, esses 47 anos, a gente sabe, a gente vê aí muitos pastores hoje desistindo do ministério com muito menos tempo, ali perdendo aquela doçura, aquele sabor ali do ministério, aquele brilho, né? O que faz o senhor manter esse brilho, esse vício, essa meninice, né, no bom sentido aí, nesses 47 anos? Eu creio que não existe nada mais sublime na terra do que o pastorado. Não significa que seja maior, melhor, não nesse sentido. Mas é uma honra tão grande, E o modo de recebermos é exatamente transmitir esse dom que Deus nos deu. Então, é um foco, porque se a gente não tem uma compreensão, a gente sempre vai fazer pela metade. Então, qualquer coisa que a pessoa vai dizer assim, eu vou ficar aqui 2 meses, 3 anos, ele nunca vai lançar raízes. Por exemplo, na minha compreensão, sempre foi assim, eu vou morrer aqui, ainda que na soberania de Deus, ele pode fazer o que ele quiser, aquilo que ele quiser. É igual vocês aqui no De Tudo Um Pouco. Se vocês falarem assim, eu vou morrer aqui, pode ser esse o meu último programa, pode ser, mas pode não ser. Pode ser que vocês tenham 50 anos ainda pela frente. Mas quando a gente tem essa compreensão, este é o dia que Deus fez. Nunca passou na minha cabeça que eu ficaria já 47 anos aqui na Lagoinha. Mas eu fiquei com um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Indo para 5. Indo para 5. Então, a beleza da vida é exatamente isso. Se a pessoa não tem a intensidade, aí vira um peso. Vira um peso. É como casamento. Se alguém entra num casamento dizendo, eu vou ficar 1 ano casado, vai explodir. Se ele dizer, eu vou ficar 5 anos, ele vai explodir. É verdade que a gente só tem um dia para ser vivido. Um dia. Eu sempre falo, olha, eu tenho sonho para viver até 100 anos. Tem sonhos mesmo.
de viver até 100 anos, vendo a Rede Super cobrindo o mundo todo, sabe? E até se tiver gente lá na Lua, alguma estação interplanetária, chegando até lá, porque tem muitos anos pela frente. Sim. Mas eu só tenho o quê? Só o dia de hoje. Por isso que a Bíblia diz assim, basta cada dia, cada dia. Então nós temos que ter sonhos que, como eu sempre digo, estão fadados ao fracasso se não houver a intervenção de Deus. Então é um dia de cada vez. E ainda que a gente tem que ter esse propósito. Porque se alguém acha, eu vou viver só um dia, ele só vai viver um dia. E, gente, é importante a gente falar que são 47 anos de ministério de pastoreio em Lagoinha. De ministério total, são quantos anos, pastor? 52. 52 anos de ministério. Então, a gente tem muito para celebrar aqui hoje. E, pastor, fala pra gente, você falou um pouquinho a respeito dessa questão da paixão, mas 47 anos pastoreando uma igreja só. Tem que ter muita constância, muito amor e direcionamento também daquilo que Deus estava mandando o Senhor fazer. Agora, uma dica para nós aqui, né? Pastora Carol, tá quanto tempo lá na Lagoinha Castelo? São 4 anos. Você, pastor? No Buritis, 8 meses. Qual que é a dica que o Senhor dá pra gente, pastor, pra gente continuar firme assim, igual o Senhor? Eu acho que se tem dentro do coração isso que eu falei, eu vou morrer aqui, na soberania de Deus, você pode ficar só mais um ano. Sim. Ou pode ficar, Deus dirige. Nós temos que ser, aquele que é nascido do Espírito, é como um vento. Tem que ser tão sensível à voz de Deus. Mas, por outro lado, a compreensão que devemos ter é que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. E essa expressão agradável é como esse café que está aqui. Vocês comem pastel, olha o tamanho, gente. Por isso que você não almoça, né? E pior de tudo, pastor, o que menos como aqui dessa mesa aqui sou eu. Então, quando a vontade de Deus é entendida, boa, perfeita e agradável, é alguma coisa boa, gostosa. E é verdade que há uma luta espiritual. Sim. Existem batalhas espirituais. Mas existe também o próprio sonho que Deus coloca no coração de cada um. Amém. Se a pessoa diz, eu vou ficar aqui 6 meses, ele vai ficar 6 meses. Está determinando, né? Mas no segundo mês, ele já está fazendo as malas para ir embora. Sim. Então, ele não consegue realmente... Ser inteiro ali. Não consegue. É como casamento. Se a pessoa entra no casamento dizendo, só a morte, venha o que vier. Ele enfrenta, ele passa, porque são círculos, né? Tem hora que está aqui em cima, as circunstâncias que estão aqui embaixo, mas volta novamente. Então, no ministério a gente tem muitas alegrias, mas tantas vezes, tantas lágrimas, tantos gemidos. E a palavra diz que Jesus, ele, foi homem de dores e que sabe o que é padecer. É verdade. É comum de alguém que os homens até escondiam o rosto. Então, hoje, é triste a gente até falar que o termo assim, pastor, esse título, em algumas situações ficou assim tão vulgar que é triste. Pastor, eu fiquei pensando assim, quando o senhor falou assim, lembrando a sua idade, 23 anos, começando em Lagoinha, como que é parar hoje e pensar que aquele lugar, o tamanho de Lagoinha antes, seria uma referência? Porque nós somos seres humanos limitados, com defeitos, com falhas, e quando Deus levanta algo para ser uma referência, é algo, é muito sério, é muito forte. Como que foi isso para o senhor? Começando em Lagoinha e tudo aquilo que Deus tem feito e fez, porque eu falo, porque eu viajo pregando e aonde eu vou, é um amor muito grande em qualquer lugar, pastor. Eu vou no interior de Rondônia, eu vou no Mato Grosso, as pessoas têm um amor muito grande, é um carinho muito grande que existe. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo, é algo que vem do coração de Deus e para o coração de uma pessoa. E o Senhor foi muito ousado no sentido de confiar em Deus, porque é algo muito diferente daquilo que era o comum da época também. Como que foi isso para o senhor? Normalmente a Igreja Batista havia e há ainda essa compreensão.
uma audiência assim, muito grande dos pastores. Normalmente eles ficam 3 anos e vão para outra igreja, ficam mais 3, outros ficam mais 4. E eu não tinha um projeto de se falar assim, eu vou ficar aqui tantos anos, eu vou ficar esse dia. Então pode parecer estranho isso, Sim. a gente fala, eu vou ficar um dia, mas você passa a viver aquele dia intensamente, passa a viver intensamente. Há um versículo na Escritura que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a nossa caminhada, e a caminhada no ministério também, é exatamente essa compreensão. Cada dia pode e deve ser melhor do que o dia anterior. Ou seja, o chamado ministerial, a palavra diz se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não um excelente assim, que o outro que não é pastor é inferior, não é isso. Mas é algo assim tão sublime, de cuidar daquilo que é a paixão do Senhor. A Escritura diz assim, Cristo amou a igreja. A igreja não é simplesmente uma instituição, não é uma estrutura. A igreja é o povo, são as pessoas. E pastor tem que gostar de ovelha. Tem que abraçar, gostar de cheiro de ovelha, beijar, Tirar carrapicho. tirar carrapicho, chorar juntos. E agora é como uma família, a igreja é a família de Deus. E dentro da família, se você olhar a sua própria família, você vai encontrar gente que está bem direitinho, vai encontrar alguns que pisam na bola, vai encontrar gente que no dia do aniversário não vão te chamar, mas entende? A igreja é uma família, é a família de Deus, mas não são... A igreja não é formada por anjos, querubins, serafins. É verdade. Então, o nosso chamado ministerial, e principalmente aqui em Lagoinha, é gostar de gente. Amém. Ter cheiro de gente, cheiro de ovelha, né, Flá? Com toda certeza. Pastor, aí eu pergunto para o senhor, esse cheiro de gente, por exemplo, mudou de 47 anos atrás para hoje? Por que eu pergunto isso? Porque hoje o mundo mudou, as coisas estão viradas, hoje as situações Enquanto isso, estão tem umas mais... imagens aparecendo. Olha o senhor, pastor. Novinho. Olha lá, o cabelo estava até preto, passava a tabletinha em Santo Antônio ainda, olha só, Olha que só. é isso, hein? Oi, Zê, que bonitinho. Agora. Mas aí, pastor, e hoje os desafios da raça humana hoje, eles estão talvez mais complexos, mais diferentes. Como que o senhor vê hoje sobre esse cheirinho de gente hoje, ainda hoje? Há uma mudança muito forte dentro da estrutura da igreja hoje, porque há muitos anos atrás havia, assim, era mais enraizado. Por exemplo, no domingo, por exemplo. Domingo pela manhã, o culto normalmente era chamado o culto principal da igreja, domingo de manhã. Era um auditório. Sim. À noite, era o mesmo auditório. As mesmas pessoas que viam de manhã voltavam à noite. As mesmas. Só que pela manhã, eles pregavam uma mensagem só para crentes. E à noite era sempre evangelística. Olha. Toda mensagem era evangelística. Você pregava, bom samaritano, você é pecador, está perdido, você não consegue salvar-se a si mesmo, Jesus morreu na cruz no seu lugar, você precisa aceitá-lo. Então, o apelo era feito só domingo à noite. Olha. Domingo à noite. Era a tradição normal. Domingo de manhã era escola dominical, crianças e o culto. Tudo dentro de um esquema direitinho. Mas com o passar do tempo, as coisas mudaram, foram mudando. Hoje, praticamente as pessoas vão na igreja uma vez por semana. E tem alguns que vão uma vez Por mês. por mês. 15 Por quê? dias. Mudou. Porque aqui a pessoa participa do culto aqui. É verdade que... gente, mostra isso, Aqui, ó, mostra esse aqui é o celular do homem, olha pra você ver. Ele tá... Tá assistindo a gente? Ele assiste a gente. É, olha Ele só, deixa tá a vendo rede aqui, ó? super aberta, gente. Olha só.
Olha que rapaz bonito ali na tela, olha lá. De tudo um pouco. É, ué. O melhor programa da TV brasileira, pastor. Não. Você esqueceu do Profetizando Vida. Tá vendo aí, ó, a zoeira não é verdade. Muito bom. Agora, passou nesses 47 anos, qual seria o seu maior desafio? Você fala assim, nossa, o maior desafio que eu passei em 47 anos foi esse. Tem alguma coisa que você lembra? Olha, o maior desafio que eu tenho até hoje é exatamente de honrar aquilo que Deus me pediu para fazer. Isso transformou num slogan para a nossa própria igreja, que é fazer o Senhor sorrir. Fazer o Senhor sorrir. Existe algo que entristece o coração dele, que é exatamente quando as pessoas voltam as costas para ele. E se a pessoa perde no ministério, porque pastor é igual a qualquer outra pessoa, mas se ele perde aquele primeiro amor, e é uma paixão, porque se não for uma paixão, aí o que acontece? É um peso, é um fardo. O ministério é essa paixão. É verdade que a igreja, nesses anos todos atrás, Sim. são 47 anos aqui na Lagoinha, era um contexto completamente diferente do de hoje. Dentro da família, dentro da própria administração da igreja. Sim. Então não foi algo que eu arquitetei que seria assim. Foi a própria dinâmica que foi nos levando. E temos que ser tão sensíveis à voz e à direção do Senhor. E eu queria comentar, que o senhor comentasse a respeito desse alvo que Deus colocou no coração do senhor. 10% de Belo Horizonte. É um desafio, um alvo. E antes era... Aí a gente planeja, eu lembro a maquete, o local, mas Deus vai lá e hoje nós temos mais de 100 lagoinhas só, por exemplo, em Belo Horizonte. Conta um pouquinho pra gente, porque não é só mais em Belo Horizonte. Agora, são outros países, são outros estados. Conta um pouquinho pra gente, pastor. Olha, veio de uma forma assim muito forte a direção do Senhor. E a ordem dele foi uma só, para ir de Jerusalém, Judeia, Samaria e até chegar aos confins da terra. Mas eu creio que tudo existe um tempo, é aquele kairós do Senhor. Porque quando estamos dentro daquele tempo do Senhor, vem uma paz muito grande. E o próprio governo da igreja foi mudando muito. Porque antes, eu lembro que uma pessoa para ser membro da Lagoinha, logo no início, aí nós fazíamos uma assembleia. Tinha uma assembleia e fazíamos uma sessão para ouvir a pessoa. Aí ela dava o testemunho, aí os membros da igreja podiam fazer perguntas para ele. Aí perguntava como era a sua vida, e como foi sua conversão, você vai cuidar bem dos seus filhos. E aí ficava lá, a pessoa fazia uma profissão de fé. E falava, você vai ser dizimista? Vou. E uma série de perguntas. Aí fazia pergunta assim, os irmãos acabaram de ouvir, e alguém faz uma proposta para que o irmão Beltrano seja batizado. Aí um levanta a mão, ele diz, eu proponho. E aí o outro dizia, eu apoio. Aí eu dirigia e falava, os irmãos têm mais alguma pergunta a fazer? Aí um irmão levantava, você vai dar o dízimo direitinho? Aí fazia esse tipo de perguntas assim. E aí levantava a mão a maioria, aí aquela pessoa era batizada. Então as coisas foram mudando no sentido de se tornar assim. Mas normalmente a Igreja Batista, ela tem um governo bem próprio. Mas Deus foi nos levando a fazer algo que foi um peso assim muito grande para mim, porque era uma transição que não podia ser feita dentro de um projeto. Por exemplo, nós estamos aqui na Rede Super. Eu me lembro tão bem o dia que chegou a oportunidade para comprar a Rede Super. E chegou. E naquela época, a gente tinha um programa, o Profetizando Vida, na Bandeirantes. E eram 15 minutos por dia.
E a oportunidade para ficar 24 horas era muito grande. Foi grande. Aí o que aconteceu? Veio a direção clara de Deus que era para comprar. Mas eu não podia falar para ninguém o preço. Porque o que você pensar era mais alto que isso. Entendi. Era alguns milhões. E nós não tínhamos nada de reserva. Nada. E não cabia também dentro de um orçamento fechadinho. Mas veio a direção de Deus. Compramos, fizemos o primeiro culto lá e começamos. Iríamos pagar isso durante 5 anos. Só que nos primeiros meses era a prestação mais 1% de juros. Só que o IGPM bateu 20 e poucos %. Então, durante 5 anos, só Deus é que pode descrever a batalha que foi. Pastor, hoje a nossa juventude, ela leva o nome Legacy, que é legado. Vamos tirar aqui a questão de Ana Paula Valadão, André Valadão, Mariana Valadão. Esquece esses daqui. Hoje, o senhor pensa assim, o senhor tem ideia do legado que o senhor deixa para o mundo inteiro sobre esses sonhos, assim, o senhor tem essa dimensão, o senhor para pensar de vez em quando sobre isso te toma, assim, os pensamentos em algum momento, o legado que o senhor nos deixa hoje, quando temos a oportunidade de viver, nós especialmente, conviver com o senhor, e aqueles que assistem, que acompanham, que ouvem, que leem, o senhor... Não. Eu tenho... Não tem nada programado, pensado. Aquilo que eu disse que eu tenho sonho para viver até os 100 anos, mas eu só tenho hoje. E se alguém no final da minha partida lembrar de mim, vai lembrar apenas de um homem, talvez um dos mais limitados que pisou aqui na terra. Se não fosse a graça de Deus, o favor dele, nada aconteceria. Ao mesmo tempo que o ministério, como eu disse, é um lugar de muitas alegrias, mas de muita angústia também. Quando eu vejo uma família que tinha tudo para dar certo, bagunçar a vida, quando eu vejo muitas vezes um colega, um pastor, que estraga a sua própria história, isso tudo machuca. E a gente pensa, onde será, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Então, nós, pastores, temos, assim, o coração muito sensível, porque a alegria de um é nossa alegria. Sim. Mas muda muito, porque muitas vezes as pessoas acham que o pastor é aquela pessoa que vai ali na frente e fica ali 1 hora, 2 horas. É igual aquela história de um menino que estava no colégio e o professor foi perguntando a profissão de cada um do pai. O que seu pai faz? Meu pai é engenheiro. O que seu pai? Meu pai é advogado. Meu pai é pedreiro. E chegou para um, o que seu pai faz? Não, meu pai não trabalha não, é pastor. É pastor. Eu comecei a trabalhar, isso me ajudou muito, muito cedo. Com 7 anos eu comecei a trabalhar. 7 anos. Então, o trabalho para mim fez parte da minha vida. Não houve uma transição na minha vida que fosse assim, mais intensa. Porque sempre foi. Sempre foi. Começou e não parou. Começou e não parou. Que Deus me dê a graça de um dia só... Cumpriu os propósitos ali até os 100 anos. Até os 100 anos. Ou até amanhã. Mas já foram, então, 5 décadas, pastor. E nessas 5 décadas, muita coisa foi mudando dentro da igreja. E a gente sabe, gente, pastor Márcio é uma pessoa super atual. Ele acompanha tudo que está acontecendo no mundo. Super atual. Mas tem alguma coisa que, assim, mais os jovens, às vezes,
fazem, que você fica assim, ai meu Deus do céu, o que esses meninos estão fazendo? Tem alguma coisa que te deixa mais assim, ou você, deixa esses meninos fazer, como é que é? Aqui em Lagoinha isso foi bem forte na minha vida sempre. Pode fazer de tudo, só não pode pecar. Então, quando eu fui para assumir o pastorado da Lagoinha, já era uma igreja, assim, dentro do cenário do Brasil, uma igreja conhecida, principalmente no meio batista, porque foi exatamente aqui a Lagoinha, a primeira igreja que, de uma forma tão linda, desde o nascimento, a igreja da Lagoinha nasceu no coração de Deus, dentro de um propósito, mas a estrutura da igreja, o governo dela, continuava o mesmo sistema de governo. Sim. Por exemplo, na igreja, só podia ter o órgão, só o órgão. Mas depois, alguém começou já a tocar violão, para colocar a bateria. Então, porque a bateria era coisa assim, mundana, aquele sistema. Então, não foi algo assim que explodiu. Foi algo que foi tão natural, tão natural. Ver televisão antes era uma coisa assim, era a caixa do diabo. E a dinâmica da caminhada, porque se nós não acompanharmos, vamos ficando. Então, hoje, as reuniões, a essência tem que ser a mesma. A essência tem que ser a mesma. Mas o modo de apresentar era totalmente diferente. Por exemplo, antes na igreja, nos cultos, praticamente os homens, quase todos, iam de terno. Hoje na Lagoinha, sabe quem vai de terno? Só eu. Não, você falou os pastores. Você não encontra mais pastor de Lagoinha de terno, não? Não. É difícil. É verdade. Você encontrar seu marido de terno só para celebrar casamento. Só. O seu também. Só. Eu? Você. Só. E você vai de camisa assim, preta e branca. Né? Isso é afronta para os outros hoje. Foi coincidência, pastor. Teve uma Preto, vez... branco e vermelho. Teve uma vez que meu marido perguntou assim pro pastor Márcio, pastor, brincando, eu posso ir com essa calça de um rasgado assim no joelho? Eu posso ir com essa calça rasgada no seu culto e sentar lá na frente? Ele, claro, meu filho, significa que você está orando muito. Esse é o nosso pastor, gente. Pastor, agora só para a gente começar a dar rumos finais aqui à nossa boa prosa, ao nosso café da manhã aqui. Hoje, se fosse assim, de uma forma bem objetiva, bem simples assim, olhando para trás, 47 anos atrás, o que o senhor faria diferente e o que o senhor não faria diferente? Olha, tem tantas coisas. O que eu continuaria fazendo, porque é aquilo que o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. A comunhão com o Senhor é tudo. Se a gente perde, aí perdeu. A gente perdeu. E eu tenho muitos arrependimentos na vida. Muitos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que dentro de um quadro bem fechado, há muitas coisas que eu não quero falar que eu não errei, já errei tanto, mas tanto mesmo. Mas Deus me deu uma graça muito grande de sempre voltar atrás. Sempre voltar atrás. E tudo que eu peço ao Senhor é que Ele me conceda o coração sensível para ouvir a voz dEle durante toda a vida, até o finalzinho. Porque aquele que é guiado pelo Espírito é filho. E o filho tem esse aconchego com o pai. Se a gente perde essa compreensão, perde muito. Hoje, o meu grande desafio é exatamente poder deixar um legado, não uma imitação. Por exemplo, os pastores de Lagoinha, ninguém imita o pastor Márcio, só ele aqui brincando. Brincando. Mas assim, são livres, a gente ora por eles, queremos ser realmente esses irmãos. Eu não sou chefe, não sou patrão, eu sou apenas aquilo que é o desejo sempre do meu coração. Sim. O servo
dos servos. E Lagoinha, hoje, não é um slogan, aquilo brotou de uma forma bem natural, como a Rede Super é uma inspiração. Existem pessoas que ficam ligadas nela o dia todo e são abençoadas. Existem pessoas que desligam, as pessoas são livres, mas vêm as consequências depois. Então, algo que é tão simples é isso, é um dia de cada vez, mas que tenha exatamente esse sonho. Eu oro todo dia, oro por Belo Horizonte. Eu oro dizendo, Senhor, que as igrejas do Senhor aqui em Belo Horizonte cresçam mais do que a Lagoinha. Eu oro para que as igrejas aqui cresçam mais do que a Lagoinha. Mas, Senhor, dá-nos esses 10% da cidade. Ou seja, essa parte, esse peso que veio ao nosso coração, de alcançar 10% de Belo Horizonte. Eu oro para que realmente isso aconteça. Amém. Isso aconteça. E a disputa que nós temos é com a gente mesmo. É com a gente. Então, eu não me envolvo no sentido assim, o que está acontecendo com aquela igreja, com aquela outra. Sim. Cada família tem. Suas peculiaridades. Tem, e a gente respeita. Eu queria que a gente terminasse, porque eu e o Serginho fizemos em um aniversário do senhor uma entrevista com o senhor e a gente ficou sabendo que o senhor gostou muito. Deveras pitoresca. Então, acho que Assaz ousada. que tal a gente terminar com um ping-pong com o pastor Ping-pong, Márcio? isso aí, ó. A gente fala uma coisa e só tem que responder objetivamente aquilo que a gente pergunta. Você sabia que nas igrejas antigamente, a única coisa que tinha para os jovens era uma mesa de ping-pong? Aí, ó, ping-pong é de Deus. Terminava a reunião, tinha lá uma salinha e tinha mesa de ping-pong. Olha! Mas não era ping-pong de resposta, não. Era de corrida mesmo. O E ele Leozão ficava- apaixonou comigo, foi jogando ping-pong, eu joguei com ele. Olha só, hein? Acredita? Ficou Mas apaixonado. você deu a bola para ele. Dei bola. Deu bola pra ele. Ou ele deu bola para Não você. sabia que Deus, frio. foi isso mesmo. Foi isso mesmo, pastor. Pastor Marcos, vou começar daqui, vocês vão Vai lá, pensar. vamos lá. Se o senhor não fosse pastor, o senhor seria? Olha, eu sempre trabalhei no comércio. Sempre. Eu acho que esse dom, desde os 7 anos, estava trabalhando. Mas eu não troco o que eu sou hoje por aquilo que era uma tentação muito grande. Pastor, um sonho não realizado. De ver Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. É muito espiritual essa pergunta. Agora vamos Porque você perguntar faz então. parte disso. viu? Claro, estamos juntos e mixado, pastor, é nóis. Agora, pastor, fala pra gente um lugar que o senhor já visitou, que o senhor se apaixonou. Lagoinha Buritis. Não é. Eu acho que eu fui a primeira vez em Israel em 1975. Em 75. Naquela época, foi o ano que eu casei. A Renata estava grávida da Ana Paula. E chegou a oportunidade para eu ir em setembro para Israel. E foi naquela época não tinha. Ir para Israel naquela época era quase ir para a Lua. Era algo que não era tão comum. E foi um impacto assim muito grande para a minha vida. Muito grande. De pisar onde aqueles lugares que estão ali na Bíblia. Hoje é muito comum, tem pessoas que vão, deve ter ido 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes para Israel, outros vão todos os anos. Mas quando eu fui, foi uma marca assim muito preciosa. Muito. Até hoje, não esqueço. Se o senhor fosse um animal, qual o senhor gostaria de ser? O seu animal, qual seria? Olha, o meu netinho... Galo? Não. O netinho que eu tenho, o Vitório, ele gosta muito de dinossauro. Eu acho que eu seria dinossauro. Exatamente porque as crianças gostam muito de dinossauro. Gostam. Pastor, então vamos lá. Abobrinha.
Mito ou verdade? É verdade mesmo. Melhor com angu e carne moída e pimenta. Pois é. Agora me ajuda aí na Clube de futebol. Isso aqui que é algo tão interessante. Meu pai amava futebol. Meu pai faleceu em 64 e ele era americano. E ele trabalhava em casa. A oficina de sapateiro dele era na nossa casa. Sim. Então tinha uma porta da cozinha para a oficina, né? Naquela época era o rádio. A TV estava simplesmente chegando. E ele era americano. E o vizinho lá do bar, o Johnny, era cruzeirense. O da marcenaria em frente era atleticano. Mas meu pai gostava muito. Mas sabe que eu não tenho time de futebol? Eu moro pertinho do Mineirão. Nunca fui. Eu fui uma vez, Perguntar se ele já tinha ido. uma vez, na época da Copa, e o André que me levou para assistir o Brasil e Chile. Foi a vez que eu entrei no Mineirão para assistir. Então, eu não tenho... Não passo, Futebol não é... Não, Ele não torce tem. pro Brasil, minha gente. Pronto. Ele é do time de Cristo. Vocês perguntam querer fazer pro Galo nosso... adverte do pecado. Faz a sua última, o seu último ping-pong aí. Eu ia perguntar se ele tinha ido, se já tinha ido no estádio de futebol. E ele respondeu já a pergunta. Uma vez para ver o Brasil jogar. Gente, é tão interessante a gente observar aqui nosso querido pastor Márcio aqui hoje. Peraí, o que é isso aí no seu ouvido? Isso aqui é o ponto onde que a chefa fica falando. Eu achei a que voz você da estava com consciência. problema de ouvido, quem fica surda tem É um esse negócio... aparelhinho aqui que às vezes me deixa meio maluco aqui. Por isso ó. que tem hora que Quando tá você vê ele meio assim, ó, perdido. aéreo, é porque estão Aí falando... duas, aqui 3 mulheres falando na Então cabeça. não é pastor. surdez, não, né? Não, ainda não. Mas porque tá tão escondidinho, né? Fica lá, pode ser o mais discreto possível. Mas você toma banho todo dia, limpa. Né? Limpo, senão aí daqui a pouco sai argamassa aqui. Os médicos dizem que não podem usar cotonete, viu? Não, aí é só por fora mesmo com a cera. Mas o seu é só seu ou troca também? Não, aqui isso é só meu, pastor, Tá só escrito meu. Porque Serginho. tá escrito Serginho, tá tudo ali esterilizado, tudo bacana. Mas, pessoal, olha só, nós hoje tomamos café aqui com o nosso querido pastor Márcio. Então, porque eu aqui tô não vendo, deixou- porque você não deixa Foi ninguém deixa um ele bombardeio comer. aqui de perguntas e pra gente é um privilégio grande verdade. receber o pastor. Para nós, né, como certeza. jovens Sim. pastores ainda, É. nós tendo aqui o pastor Márcio como essa referência para todos Nossa nós. maior referência, E eu com sei que é certeza. para todos vocês também. Hoje a gente teve momentos aqui na mesa que rimos, hoje choramos aqui, a gente emociona. E pastor, nós como parte do corpo pastoral da Lagoinha, nós queremos honrar o Senhor, abençoando a sua Amém. vida, a sua Amém. família, a Renata, Amém. a Ana Paula, o Gustavo e os meninos, a André, Cassiano e os meninos, e a Tem que Mariana. falar o nome dos meninos. Então, vamos lá. Isaac, Benjamin. depois Lorenzo, Lorenzo, Vitório, Angel, aí tem o Tito, Davi e Bela. E a Bela. E Isso, que venham exatamente. mais. E os cachorrinhos também da Renata, né? Lá. Não, agora só tem um. Só tem um. É qual? Tem Joy. É o John. Joy, Josh, alegria, ó. A outra morreu. Canjica? Era- Não, tinha canjica. Não, teve a Mel que morreu, depois era a Jujuba. E a Jujuba, filha da Mel, que morreu também. Agora tem a Joy. Joy. Então, pastor, a todos, em nome de todo Não, o mas tem ministério. papagaio também. Papagaio. A família é Tem grande. 2 galinhas. Como chama? Tem uma que chama... Adoro os nomes, gente. Como é que é o nome daquela... A Renata que vai lembrar. Aí tem 2 canarinhos. Gente, É bom de morar em casa, é isso. Aí tá aí, é dá uma pra família conviver. enorme. Pastor, que os projetos até os 100 anos eles se cumpram, Amém. que Deus Amém. dê aí mais pelo menos esses 30 anos, tecnicamente, né? 30 anos aí pela frente para o senhor, pelo menos. Na verdade, cabelinho branco, elas do mesmo jeito, porque elas pintam, né? Elas pintam. Mulher não envelhece, mulher Enlouquece. enlouquece. Né? Então, pastor, que Deus abençoe muito. Amém. E eu quero aqui falar para todos vocês que após o programa, o pastor Márcio vai fazer uma live ali nas redes sociais da Igreja legal. Batista da Lagoinha.
Ali você pode perguntar, interagir, você pode estar legal. junto ali, sentindo, ainda que à distância, o cheirinho virtual do pastor mesmo que ele é, do pai, do amigo, do irmão, da referência e do homem de Deus. Pastor, muito, muito, muito obrigado pela presença aqui e nos dá a oportunidade de celebrar essa data tão marcante com o senhor. Deus abençoe. Parabéns! Obrigado a vocês. Pastor, eu quero deixar assim para o senhor, porque são referências que Deus coloca na nossa vida. E o que eu quero deixar para o senhor, falei assim, não, deixa eu ficar aqui, eu vou levantar, sabe por quê? Porque que o Senhor venha receber em dobro todo o afeto, todo o carinho que o Senhor dedicou a cada um. Pode ficar aqui. Sabe por quê? Porque a gente que é líder, às vezes... Fica ali, vem cá. A gente que é líder, muitas vezes a nossa vida é solitária. A gente tem uns momentos, né, pastor? Então, realmente, o que eu desejo para o coração do Senhor, que realmente o Senhor venha receber todo esse amor que o Senhor sempre dedicou. Amém. Sem pensar nada em troca. Então, assim, a gente encostando aqui no Senhor precisa sentir mesmo. Sentir amado, sentir que não está sozinho, o Senhor, a pastora, porque eu sei que a vida é muito corrida, as cobranças são muito grandes, é tudo assim, mas que o Senhor possa contar conosco, naquilo que o Senhor precisar. Nós amamos muito o Senhor e toda a família. Estou contando. E falando sobre legado, pastor, a gente espera ser parte do seu legado e honrar com muito amor tudo que você tem feito por todos nós. A gente te ama muito, viu? Mas já estão trazendo tanta alegria. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.